A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. São 8h01. Atenções viradas para o Médio Oriente. Os Estados Unidos estarão mesmo a ponderar uma operação terrestre no Irão e Teherão ameaça atingir as infraestruturas elétricas de Israel e dos países do Golfo. Ataques que têm como objetivo enfraquecer a capacidade militar dos Estados Unidos. É uma ameaça da Guarda Revolucionária Iraniana que surge apenas um dia depois das primeiras notícias que dão conta da possibilidade de Donald Trump avançar para tomar a ilha de Karg, no Irão. Os Estados Unidos já terão informado os aliados do Médio Oriente desta intenção. O plano da administração norte-americana é impedir que o Irão ataque embarcações que atravessam o Estreito de Hormuz. João Gama. É o que contam duas fontes próximas do assunto ao jornal israelita Jerusalem Post. Um dirigente norte-americano confirmou que tem havido uma intensificação da presença militar dos Estados Unidos no Médio Oriente e que isso pode ser um sinal que uma operação terrestre está para breve, uma vez que a Casa Branca já terá comunicado essa decisão aos aliados. Este fim de semana, Donald Trump deu 48 horas a Teherão para reabrir o Estreito de Hormuz e, fazendo as contas, o prazo acaba hoje às 11h45 da noite. E, entretanto, João, os ataques continuam. As ameaças também. O exército iraniano diz que atingiu uma base aérea da Arábia Saudita e também uma frente norte-americana. Uma frota norte-americana com ataques com mísseis e drones, um ataque que ainda assim carece de confirmação, além do quartel-general da Guarda Revolucionária Iraniana. Falamos da base aérea de Prince Sultan, na Arábia Saudita, assim como a 5ª frota dos Estados Unidos, que terá sido alvo de um ataque com mísseis balísticos. São dois alvos estratégicos dos Estados Unidos da América. Por um lado, a base aérea é um dos principais locais a partir dos quais a Força Aérea Norte-Americana lança missões no Médio Oriente. Já esta 5ª frota é a unidade da Marinha dos Estados Unidos responsável por atuar no Golfo Pérsico. São ataques que acontecem numa altura em que a Guarda Revolucionária do Irão ameaça atingir as infraestruturas energéticas dos países do Golfo, com a possibilidade de enfraquecer a capacidade militar dos Estados Unidos e, insiste Teherão, de não afetar a vida dos civis nestes países. João Gama, a atualizar as informações que chegam do Médio Oriente, numa altura em que os Estados Unidos estarão a ponderar uma operação terrestre na ilha de Karg. Na análise, o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, considera que uma eventual tomada da ilha de Karg por parte dos Estados Unidos não levaria o Irão a render-se. Foi na última hora, aqui no Gabinete de Guerra, Francisco Pereira Coutinho diz que Teherão tem alternativas. Ele acha que asfixiando o Irão, e 90% do petróleo sai por essa ilha, e será suficiente para o Irão capitular. Também foi uma expressão que ele utilizou a certa altura neste conflito, abrirá o estreito, e, portanto, ele acha que isto é a chave para conseguir ganhar. Mas as reações do Irão mostram o contrário, não é? Pelo menos que não vai capitular a curto prazo e poderá estender isto durante mais algumas semanas, quem sabe meses. O Irão tem uma costa, basta olhar para um mapa, de centenas, se não milhares de quilómetros, e tem outros terminais de onde pode exportar petróleo. Portanto, a circunstância de tomarem a ilha de Karg não significa que eles fiquem completamente sem acesso ao petróleo. A análise de Francisco Pereira Coutinho sobre uma possível nova escalada do conflito no Médio Oriente. Esta crise no Médio Oriente está a fazer disparar o preço dos combustíveis, o que tem também um grande impacto na aviação. Ainda assim, Carla, o Governo garante que o calendário da privatização da TAP não vai ter qualquer alteração. Mantém-se tudo como previsto, é o que garante o Ministro das Infraestruturas em declarações ao Jornal Económico. As metas do Governo indicam que 49,9% do capital da TAP deve ser alienado até julho e Miguel Pinto Luz garante que o calendário se mantém. Esta semana a Bloomberg noticiou que um dos 3 finalistas para a compra da TAP, a IAG, pondera abandonar o processo. A confirmar-se esta saída, restam na corrida a Lufthansa e a Air France KLM, que devem avançar com propostas não vinculativas até o dia 2 de abril. Isto numa altura em que todos os analistas afirmam que o conflito no Médio Oriente vai ter custos adicionais para o setor da aviação civil. Cenário muito complicado também para os agricultores. É que, para além desta crise no Médio Oriente, ainda enfrentam os prejuízos causados pelas tempestades e, Carla, os apoios do Governo ainda não chegaram ao terreno. É o que denuncia o secretário-geral
secretário-geral da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, a agência Lusa, Luís Mira, afirma que os prejuízos rondam os 500 milhões de euros, mas explica que os agricultores ainda não podem candidatar-se aos apoios porque o valor ainda não está verificado. Foi feito um levantamento dos prejuízos, mas não há prazos, valores ou regras, é o que afirma Luís Mira, que lamenta a demora. Também o presidente da Câmara da Ruda dos Vinhos alerta que ainda não recebeu apoios do Estado. Carlos Alves fala de uma partidarização da discussão. No artigo de Opinião no Público, o autarca fala num esgrimir de culpas que só prejudica os concelhos. As jornadas parlamentares do CDS-PP começam hoje no Parlamento. Economia, Justiça e Família são os temas em discussão. A antiga líder centrista, Assunção Cristas, vai marcar presença. Vai participar num debate precisamente sobre políticas de família e natalidade nestas jornadas parlamentares que vão decorrer entre hoje e amanhã na Assembleia da República. Ao contrário da legislatura anterior, o CDS não realiza este evento em conjunto com o PSD, parceiro de coligação. Paulo Núncio, o líder parlamentar, afasta qualquer polémica, garante que os centristas mantêm autonomia dentro da AD. O CDS não se esgota na coligação. O CDS é um partido diferente do PSD que está neste momento em coligação com o PSD. E felizmente que a coligação funciona bem e que os partidos têm tido a capacidade de se unir esforços para responder aos problemas que Portugal enfrenta. Mas isso não significa que o CDS não tenha iniciativa própria em termos legislativos. A sessão de abertura está marcada para as 10 da manhã. O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, vai estar na sessão de abertura. O discurso de encerramento amanhã fica a cargo do Presidente do Partido, Nuno Melo. São agora 8h07. Daqui a pouco temos o primeiro episódio da Semana de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque? Pelo menos 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas num acidente no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque. Um avião da Air Canada colidiu com uma viatura dos bombeiros na pista ao aterrar. De acordo com a agência Reuters, as vítimas mortais são o piloto e o copiloto. Há ainda dezenas de feridos. Até o momento, as autoridades norte-americanas não se pronunciaram sobre as causas desta colisão. A esquerda venceu as eleições autárquicas em França ao conseguir as 3 maiores cidades, Paris, Lyon e Marselha. Ainda assim, a direita conseguiu mais autarquias. A extrema-direita impôs, sobretudo em cidades de média dimensão do sul de França. Estas autárquicas podem servir de indicador para as presidenciais que no próximo ano vão escolher o sucessor do presidente Emmanuel Macron. Os setores da saúde e da educação devem ser os mais afetados pela greve dos trabalhadores da função pública. O protesto começou à meia-noite, vai durar 24 horas. Esta greve é convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de entidades com fins públicos. A Federação Nacional espera uma forte adesão ao protesto de hoje.